eu vou dar início à apresentação do trabalho, falando sobre o ciclo menstrual e os hormônios envolvidos durante o ciclo. O ciclo menstrual ele tem uma duração de 35 dias. Na mulher, ele vai se iniciar na puberdade e vai parar na menopausa. E ele é envolvido por 3 fases. A menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio, que é a parte interna que reveste o útero. Então, a primeira fase que a gente tem é a fase folicular. Ela tem início no primeiro dia do ciclo. E aí a gente tem a concentração de estrogênio e de progesterona baixo, o que vai levar ao estímulo do aumento da produção do hormônio folículo estimulante, conhecido também como FSH, que vai estimular o desenvolvimento dos folículos, que é onde contém os óvulos. Os folículos ele começam a aumentar a produção do estrógeno no seu nível máximo e, consequentemente, da progesterona também, com toda a intenção de preparar o útero para receber o embrião. Então, ele vai aumentar o muco presente nas paredes do útero para facilitar a passagem do esperma e também aumentar a espessura do útero. Ele tem uma duração de 14 dias e ele vai terminar com o aumento do hormônio luteinizante, conhecido como LH. Quando ocorre o aumento do LH, dá início à fase ovulatória. A fase ovulatória ela tem o intuito de provocar a ovulação, né? Ele tem aumento com o estímulo do LH, que vai estimular o rompimento do folículo e, consequentemente, a liberação dos óvulos. Dura em torno de 16 a 38 horas e ele tem o seu final com o óvulo liberado. E aí se dá início à fase lútea. Após a ovulação, ela vai durar em torno de uns 40 dias, se não houver fecundação. O folículo rompido, ele vai se formar, vai se fechar e vai formar o corpo lúteo. O corpo lúteo ele vai produzir a progesterona, o estrógeno, que vai preparar o útero, né, aumentando a espessura do endométrio e também do muco para receber o embrião. Se não houver a fecundação, o corpo lúteo ele vai se degenerar, os níveis de progesterona e de estrógeno vão cair e vai dar início a um novo ciclo menstrual. Se houver fecundação, a gente entra na fase da gestação e o hormônio envolvido. O folículo, o corpo lúteo, ele não vai se degenerar e vai produzir um hormônio chamado como gonadotropina coriônica humana, conhecido como HCG. São as células que vão estar em volta do bebê, elas vão continuar produzindo a progesterona até que o feto consiga produzir os próprios hormônios dele. Então, vai ser assim durante toda a fase da gestação. Então, dando sequência a algumas fases envolvendo a fisiologia endócrina do sistema reprodutor feminino, vamos falar um pouquinho, né, sobre o trabalho de parto. Ele é dividido em algumas fases, começando pela preparação do corpo, que nas semanas que antecedem o parto, ocorrem algumas mudanças no corpo da mãe, né, como o rebaixamento do útero, que significa a descida do bebê, e o aumento das secreções vaginais. Depois, algumas contrações esporádicas começam a acontecer para preparar o útero para o verdadeiro trabalho de parto. A segunda fase, né, que é a fase da dilatação, que é quando dá o início ao trabalho de parto, que começa com contrações uterinas regulares, que causam a dilatação do colo do útero. E essas contrações, elas são estimuladas, né, pelo hormônio da ocitocina, para facilitar que o bebê, né, saia do corpo da mãe. O colo do útero vai se dilatando gradualmente até atingir, né, por volta de 10 centímetros, para permitir que o bebê passe, né, pelo canal vaginal da mãe. E aí tem a terceira fase, que é a fase da expulsão, que é quando o bebê desce pelo canal de parto e as contrações uterinas, junto com o esforço da mãe, né, que é o empurrar, ajudam a saída do bebê. E aí chegamos na quarta fase, que é a fase, né, da expulsão da placenta, que após o nascimento do bebê, o útero continua a se contrair para que ele possa expelir a placenta.
E a ocitocina continua sendo liberada durante esse processo, auxiliando também, né, na expulsão da placenta e na contração do útero para reduzir o sangramento. E aí, pulando para a próxima fase, que é a lactação, né, começa com o desenvolvimento mamário, que é durante a gravidez, alguns hormônios como estrogênio, progesterona, estimulam o desenvolvimento, né, das glândulas mamárias, para que no final da gravidez, né, os seios, as mamas, vão começar né, a produzir o colostro, que é um líquido muito importante, nutriente anticorpos que o bebê toma assim que inicia, né, o processo da lactação. E aí, durante o início da lactação, a gente pode chamar de lactogênese 2, ocorre uma queda da progesterona, que é tipo, após o parto, há uma queda dos níveis de progesterona que desencadeia realmente a produção do leite materno. E aí tem um hormônio que é produzido pela hipófise, que é a prolactina, que é muito essencial para a produção de leite, para o estímulo, né, da produção de leite, e ela é liberada, né, ela é estimulada, né, a partir da sucção do bebê na mama da mãe. E aí depois temos, né, outro hormônio envolvido, que é a ocitocina, que é durante a sucção do bebê também há o estímulo da liberação de ocitocina, que causa uma contração das células mioepiteliais nas glândulas mamárias, que promove finalmente a ejeção do leite. E esse estímulo de ocitocina, né, para a ejeção do leite, ela é realizada, né, pelos alvéolos, para os ductos lactíferos e finalmente para o mamífero. Esse é o caminho que o leite percorre até realmente sair. E após a lactação, né, após a produção de leite, essa produção é regulada pela demanda do bebê. Quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. E geralmente uma sucção frequente e eficaz mantém a produção de prolactina e ocitocina, assegurando uma produção contínua de leite para que a mãe possa estar alimentando o bebê. E também, junto com o estímulo de prolactina, há uma queda, né, da produção, tipo, da liberação de dopamina, porque eles são hormônios, né, antagônicos. E assim a gente termina sobre a fisiologia do sistema endócrino feminino e vai dar início ao sistema reprodutor masculino. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Vou dar uma introdução muito rápida sobre ele. É o sistema responsável pela produção de esperma e secreção do sêmen, processos que são regulados por hormônios específicos. Agora eu vou aprofundar um pouquinho sobre a produção de esperma. A produção de esperma é papel do FSH e da testosterona. O FSH é liberado pela hipófise anterior e ele estimula a célula de Sertoli nos testículos, que apoiam e nutrem as células germinativas durante a espermatogênese, formação de espermatozoides. A testosterona já é produzida nas células de Leydig, nos testículos, e sob o estímulo do LH, que é o hormônio luteinizante. A função dela é desenvolver características sexuais masculinas. A testosterona é essencial para a maturação dos espermatozoides, os tornando funcionais e capazes de fertilizar o ovo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a secreção do sêmen. Ela é papel do LH, que é o hormônio luteinizante. Ele também é liberado pela hipófise anterior e a função primária dele é estimular as células de Leydig a produzir testosterona. E, relacionado à secreção do sêmen, indiretamente, o LH também influencia a adição de líquidos pelas glândulas acessórias, vesículas seminais, próstata, que compõem o sêmen. Esses líquidos nutrem os espermatozoides e facilitam sua mobilidade. Agora uma conclusão muito rápida. A produção de esperma nos testículos é diretamente estimulada pelos hormônios FSH e testosterona. Já o LH é crucial tanto na produção da testosterona quanto na secreção de líquidos que compõem o sêmen, assegurando a capacidade reprodutiva masculina. E tem enorme relevância como
compreender a interação desses hormônios para entender a fertilidade masculina e tratar possíveis disfunções. É isso. Muito obrigado.